Fala galera, estou iniciando aqui mais um vídeo no canal Experiências da Nath. E você que é novo aqui, não esquece de deixar teu joinha, não esquece de se inscrever no canal. E também não esquece de compartilhar esse vídeo com os amigos, enfim. Que Deus possa usar vocês grandemente, né? E o tema, galera, o tema do vídeo de hoje é os discípulos de Jesus. Eu confesso para vocês que desde o vídeo passado, ali quando eu falei de Pedro, me veio uma vontade de estudar sobre os discípulos, sabe? E essa palavra que Deus colocou no meu coração para compartilhar aqui com vocês, para trazer aqui para vocês. E essa semana eu tenho tirado para mim estar estudando sobre os discípulos e algo que me chamou muito a atenção, que eu quero compartilhar aqui com vocês. Antes de eu falar para vocês o que eu acabei aprendendo ali, estudando sobre os discípulos, eu quero compartilhar com vocês que aqui tá muito quente, vocês vão me ver suando assim, ó. Tá muito quente, tá um calor aqui, mas enfim, vamos voltar ali para a palavra. E o que eu quero compartilhar com vocês, o que eu acabei aprendendo, até quero deixar aqui para vocês uma perguntinha para vocês, né? Quem já sabia disso, quem não sabia, compartilha aqui comigo. Natália, eu não sabia, tô aprendendo agora. Natália, eu já sabia disso, mas eu acabei aprendendo que eu acreditava que era, mas eu acabei aprendendo que o Lucas e Marcos, eles não foram discípulos de Jesus. E eu acreditava que eles eram discípulos de Jesus. Mesmo muitas vezes vendo ali, né, quem foram os 12 discípulos, eu acreditava que Lucas e Marcos estavam nessa lista, não sei porquê, tá? Não sei porquê, não me pergunte o porquê. Mas eu acreditava que eles vivenciaram tudo aquilo, né? Mas quando eles estão escrevendo ali, falando sobre Jesus, eu acreditava que eles eram os discípulos de Jesus, mas não eram. Na verdade, Lucas nem conheceu Jesus. E eu acreditando que ele era um dos discípulos de Jesus, mas não. Lucas, na verdade, era discípulo de apóstolo Paulo. E Marcos era discípulo de Pedro. Olha só. Então, eles não eram discípulos de Jesus. E eu jurando que era, acreditava que era. Você vê a importância da gente estudar a palavra? Se eu tivesse em um lugar e uma pessoa viesse me fazer uma pergunta dessa, eu não ia saber responder. Você entende a importância da gente estudar a palavra? Por isso que eu falo para todos, quem me acompanha, quem convive comigo sabe o quanto eu prezo e peço para as pessoas estudarem a Bíblia. Procurar a verdade, conhecer a verdade, sabe? Porque eu não sabia, né? Na verdade, Lucas eu acho que era conhecido como um médico, eu nem sabia disso. E estudando agora essa passagem, estudando os discípulos, estudando sobre tudo isso, a gente vai aprendendo e a gente vai adquirindo uma sabedoria que só Deus dá essa sabedoria. Só Deus preenche essa sabedoria dentro da gente, sabe? Então, assim, tá sendo muito gratificante estudar, tá sendo muito gratificante buscar cada vez mais a palavra do Senhor, entender, mergulhar realmente, buscar a verdade, porque assim, quando a gente conhece, quando a gente busca, quando a gente se enche da sabedoria de Deus, a gente, sabe, Deus vai enchendo a gente de uma unção dele, Deus vai enchendo a gente de uma sabedoria que vem dos céus, não vem do homem, mas vem dos céus. E a importância da gente aprender, quando a gente se converte, quando a gente começa uma nova caminhada com Cristo, a gente passa a ser discípulos de Jesus. A gente passa a ser discípulo de Jesus, a gente começa uma caminhada com Cristo. E é uma caminhada de aprendizado, sabe? E o que significa, Natália, ser um discípulo? Eu até escrevi aqui para vocês, né, para mim não falar coisas erradas, mas para mim compartilhar com vocês o que eu aprendi, né? Que um discípulo é aquele que aprende, já um apóstolo é aquele que é enviado, é aquele que já está pronto, é aquele que já está
está capacitado para viver aquilo que Deus já preparou para ele viver. Muitas das vezes somos discípulos querendo já, como é que eu posso falar? Querendo já se tornar apóstolo antes do tempo. Querendo já ser apóstolo antes de aprender algo. Quando começamos a se converter, a gente tem que entender que existe uma etapa nessa caminhada, que a gente precisa subir cada degrau. E tem pessoas que querem atropelar isso. As pessoas não querem ficar lá no começo do degrau, ela já quer subir lá no topo. E tá errado isso. É necessário a gente passar por etapa. É necessário para que antes de eu me tornar um apóstolo, eu me torne uma discípula de Cristo. Eu aprenda primeiro com Cristo, sabe? Então, quando Jesus está caminhando, quando Jesus ele vem, ele escolhe os seus discípulos ali. Jesus ele que escolhe, os discípulos eles não se oferecem e Jesus não gostava que as pessoas se oferecessem. Jesus não escolhia pessoas que se ofereciam, mas Jesus escolhia aqueles que ele olhava e via capacidade naquela pessoa. E enquanto Jesus estava aqui na terra, todos eles eram discípulos. Mas quando Jesus foi para a glória, eles começaram a ser apóstolos. Apóstolo Pedro, apóstolo. Então eles começaram a ser apóstolo, né? Então eles começaram e eles estavam prontos para isso, porque eles aprenderam com o mestre. Eles estavam prontos, eles vivenciaram, eles viram cada milagre, eles estavam ali prontos, já estavam prontos para para começar a ensinar a outros discípulos, para que daqueles discípulos se tornem outros apóstolos e assim por diante. Mas nem todo mundo que está ali aprendendo, que é discípulo, tem o chamado de ser apóstolo, sabe? Assim, o que eu quero falar para vocês é que tem pessoas que querem viver coisas que não são para elas. Tem pessoas que não têm o dom de pregar, mas quer pregar. Mas tem o dom de servir, mas não quer servir, quer pregar. Mas o dom dela é de servir. Então sirva com amor. Faça a obra do Senhor com amor, porque Deus ele chama a gente e ele dá dons para cada um. Ele te capacita naquilo que você foi chamada para viver, sabe? Então não queira atropelar o que Deus está te chamando para viver. Não queira viver sonhos de outras pessoas. Não queira, sabe? Porque tem gente, eu confesso para vocês que eu já não tenho o dom de evangelizar na rua. Eu já não tenho esse dom de parar uma pessoa e começar a falar de Jesus. É muito mais fácil eu falar aqui na internet para vocês do que eu chegar para uma pessoa no meio da rua e começar a falar do amor de Deus, a não ser que Deus me toque muito para isso. E tem pessoas que têm uma facilidade muito grande. Eu já não tenho, sabe? E às vezes você quer fazer e faz de forma errada, porque esse não é o teu dom, sabe? Vai abordar as pessoas de forma errada. Então, aprenda a viver aquilo que Deus tem para você, a querer ser aquilo que Deus tem preparado para você. E aprendendo ali, conhecendo mais desses apóstolos, conhecendo mais ali desses discípulos, me chama muito a atenção. Me chamou muito a atenção a forma que Jesus escolhe cada um, a forma que Jesus vai ensinando para cada um, porque nem todos era da mesma forma. Você começa a perceber que eles não eram igual a Jesus. Não tinha a paciência como a Jesus. Não era manso como Jesus. E nem todos eram iguais. Não, Jesus escolheu cada um de uma forma diferente. Sabe? Cada um de uma forma diferente. E o que mais me chama a atenção é que Pedro, né? Simão, ele é escolhido pelo primeiro. Simão, ele é o primeiro a ser escolhido. Logo depois Jesus muda o seu nome, ele já não se chama mais Simão, mas se chama Pedro, aquele que é uma rocha, aquele que é uma pedra. E Jesus sabia quem era Simão, quem era Pedro. E apesar que Pedro era explosivo,
briguento, como eu falei aqui no vídeo da semana passada, que Pedro foi lá, cortou a orelha do servo lá, do sacerdote. Jesus sabia quem era Pedro. E por mais que Pedro negou Jesus, Jesus sabia disso. Por isso que Jesus perguntou: Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? Jesus perguntou isso umas 3 vezes para Pedro. E Pedro: sim, Jesus, eu te amo. Sim, Jesus, eu te amo. E Jesus sabia do amor de Pedro por ele. Jesus sabia disso. E também Jesus conhecia Judas. Aquele que não era explosivo, aquele que era quietinho na dele. Que prestava atenção, que estava aprendendo as mesmas coisas que todos eles, mas que o coração dele estava longe de Cristo. Mas que foi com um beijo que Judas traiu Jesus. Então você percebe que não é porque a pessoa é mansinha ou calminha, ou isso, aquilo, que ela está transformada. Às vezes as pessoas estão escondendo quem realmente eles são por dentro, sabe? Então não significa que uma pessoa que às vezes é explosiva como Pedro, brigona como Pedro, mas ela tem um coração sincero. Ela é sincera. Ela sabe exatamente o que ela quer. E não é porque errou, porque falhou, mas continuou firme, se arrependeu do seu erro e continuou fazendo a obra de Deus, sabe? Então, assim, quando a gente começa a estudar os discípulos, a gente vai aprendendo cada vez mais que não temos que ser perfeito para servir a Deus, mas temos que estar disposto a aprender. A gente tem que estar disposto a buscar se encher mais de Deus, para que se cumpra em nossas vidas os propósitos do Senhor. E não querer sair atropelando. Não queira, da noite para o dia, se tornar um apóstolo, sendo que você ainda começou a ser um discípulo do Senhor. Está se enchendo, sabe? E quando eu falo isso para vocês, Deus fala comigo aqui dentro. Quantas vezes eu orei a Deus, quantas vezes eu falei: Senhor, eu estou pronta para viver aquilo que o Senhor tem para mim. Ah, Pai, eu estou pronta. Ah, Pai, eu já sei de tantas coisas. Ai, Senhor, que comece logo, eu quero viver logo o que o Senhor tem para mim. E quando eu começo a estudar, quando eu vejo aqui que eu nem sabia que Lucas e Marcos não eram discípulos de Jesus, e eu vejo que Jesus ainda está trabalhando em mim, e eu percebo, eu falo: meu Deus, graças a Deus, que Deus não escuta nossas orações às vezes. Porque às vezes a gente quer acelerar as coisas do Senhor. Porque às vezes a gente quer atropelar as coisas que Deus tem pra gente, e a gente não quer confiar em Deus. E talvez você aí do outro lado tá da mesma forma que eu já tive muitas vezes, querendo desistir de fazer a obra do Senhor, porque as coisas que Deus me prometeu estavam demorando demais. Mas se eu parar para pensar, hoje eu estou vivendo promessas de Deus na minha vida, porque eu esperei o tempo certo de Deus. E eu choro porque antes de eu trazer essa palavra aqui para vocês, essa palavra falou muito comigo. Queremos atropelar o que Deus tem pra gente. Queremos ensinar a Deus a trabalhar, e Deus está falando: ei, mal sabe você os planos que eu tenho para você. Mal sabe você os planos que eu carrego para ti. Mal sabe o que eu vou realizar na tua vida. Confia em mim. Porque queremos ensinar a Deus a trabalhar. Queremos ensinar a Deus. E sabe, quando eu falei aqui que eu escrevi o que significa
Os apóstolos um dia foram discípulos, mas não significa que os discípulos se tornem apóstolos. Não é todos que têm o chamado de apóstolo que realmente entende o que é ser apóstolo. Não é todos. Judas estava no meio deles e não entendeu porque Jesus tinha chamado ele. Judas estava no meio dos discípulos de Jesus e não estava preparado para ser apóstolo de Jesus. Então não significa que as pessoas estão dentro da igreja servindo ao Senhor, elas estão preparadas ou estão prontas para viver aquilo que Deus tem para elas. Às vezes elas só estão com a máscara, escondendo o que realmente são de verdade. Sabe? Então essa palavra, ela é bem forte mesmo. E olha só, né, o que eu pesquisei sobre discípulo. A palavra discípulo deriva do latim, discípulos, sendo que no primeiro século, depois de Cristo, transmitia a ideia do aluno ou aprendiz. Então, se você é um discípulo do Senhor, glorifique a Deus, porque hoje você foi escolhido para aprender com o Mestre. Hoje você foi escolhido para aprender. Seja um aprendiz de Jesus Cristo. Seja um aprendiz de Deus. E não esqueça do que Deus pode fazer na sua vida. Não queira atropelar os propósitos de Deus ou os sonhos de Deus para você. Não queira viver algo que Deus não tem para você. Não queira. Mas saiba que o que Deus te chamou para viver, ninguém vai impedir. Ninguém vai impedir. Tenha paciência. Confie no Mestre. E a palavra que eu quero deixar aqui para vocês se encontra lá em Lucas, no capítulo 9, versículos 61 a 62, que fala assim: Senhor, eu quero segui-lo, mas permita que antes disso eu me despeça das pessoas da minha casa. Mas Jesus lhe respondeu: Ninguém que põe a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. É forte essa palavra, né, gente? Ninguém que põe a mão no arado, olha para trás, é apto para viver os planos de Deus, as coisas de Deus. Se Deus te chamou para viver algo, viva intensamente. Não olhe para trás, não queira, né? Porque eu entendo que essa palavra que Deus está falando aí, eu te chamei para viver algo novo. Pare de querer buscar as coisas do passado. Pare de querer olhar para trás, mas siga firme, continue acreditando, crendo que eu serei fiel a você. Deus está falando aqui, não olhe para trás. Não queira voltar para trás, mas queira sempre olhar para frente. Queira sempre viver algo de Deus sobre a sua vida. Então Deus, quando Jesus fala que não está apto para servir, para fazer a obra do Senhor, porque tem pessoas que querem servir a Deus, mas está presa em certas coisas. Tem pessoas que querem servir a Deus, mas ainda está presa na sua vida, não querem deixar o eu para trás para viver algo novo de Deus. Essas pessoas não estão aptas para viver a obra do Senhor, para colocar a mão no arado de verdade, para servir a Deus. Essa palavra ela é muito forte e é com ela que eu termino o vídeo. Siga em frente, não olhe para trás, não tenha saudade do que já passou. Tenha boas lembranças, dê risadas, né? Que às vezes é bom a gente sentar com um amigo, lembrar de algumas histórias, tirar lições delas, porque é para isso que o passado serve, para a gente tirar lições, mas e de testemunho de vida. Olha de onde Jesus me tirou, olha quem eu sou agora. Então que você possa viver isso com Deus. Um grande beijo, galera, e até o próximo vídeo.